primeiro lugar, uma saudação e um agradecimento a todos pela vossa presença. Muito obrigado a todos. Permitam-me ainda uma saudação muito especial para a candidatura livre e independente de Porto Alegre, CLIP, à Câmara Municipal de Porto Alegre, encabeçada pela doutora Adelaide Teixeira e tendo como primeiro candidato à Assembleia Municipal o professor Jorge Manjerona. A quando da apresentação da candidata à Câmara Municipal de Porto Alegre, Adelaide Teixeira, referi que a candidatura livre e independente de Porto Alegre, CLIP, não está amarrada a qualquer movimento ou partido político organizado. Assim, na continuidade dessa apresentação, damos hoje a conhecer o principal candidato à Assembleia Municipal, o professor Jorge Manjerona. Alguém certamente dirá que se trata de um candidato pouco conhecido nos meandros da política local, como se tivéssemos de viver sempre sob a influência de uns quantos que, debaixo de uma qualquer bandeira, conduzem os destinos da nossa autarquia ao jeito das máquinas partidárias ou, pior ainda, dos seus interesses pessoais. Não é esse o princípio que move esta candidatura. Começa a ser tempo de outros cidadãos livres e independentes também fazerem ouvir a sua voz, especialmente todos aqueles que, por diversos motivos, não se revêem noutras propostas para a nossa cidade e para o nosso concelho. Esta candidatura, agregadora de várias sensibilidades, saberes e experiências, com um olhar atento, constante sobre a realidade que nos envolve, estará apenas comprometida com os portalegrenses e com o concelho de Porto Alegre. É neste âmbito que o candidato Jorge Manjerona se propõe a assumir um cargo da mais elevada importância para o futuro da nossa autarquia. Jorge Manjerona, pouco conhecido? Talvez não. Nascido em 1953 na freguesia da Sé, Porto Alegre, cidade onde reside, aqui frequentou o ensino primário e secundário, cursou Economia em Évora e é licenciado em Matemática via ensino. Desde muito novo iniciou-se na aprendizagem musical, tendo neste âmbito colaborado com a organização de algumas romarias tradicionais e com grupos dedicados à defesa desse património, nomeadamente o Boa Vista, e feito parte de grupos culturais e agrupamentos musicais, tanto em Porto Alegre como noutras localidades, tais como Montargila, Montemoro Novo ou Évora. Antes de ingressar no ensino, trabalhou num estabelecimento comercial e na empresa da família Emílio Castro. Em outubro de 1972 foi admitido como professor de canto coral no Liceu Nacional de Évora, onde também foi maestro responsável pela centenária tuna académica daquela escola. Ainda neste âmbito lecionou na Escola de Magistério Primário e na Escola de Enfermagem São João de Deus, ambas em Évora, na década de 70. Posteriormente continuou a sua carreira como professor de matemática, tendo passado pelas escolas secundária Gabriel Pereira em Évora, André Gouveia, também em Évora, secundária de Ponte Souro, Colégio de Santo António, Escola Secundária de São Lourenço e Escola Secundária Mãozinho da Silveira, estas duas últimas em Porto Alegre, e esta última escola onde passou à situação de aposentado. Foi ainda monitor das disciplinas de Economia 1 e Economia 2 na Universidade de Évora, continuando, no entanto, ainda ligado à área da matemática. Ao longo da sua carreira desempenhou vários cargos de natureza pedagógica, desde diretor de turma, delegado de grupo, coordenador de departamento, supervisor do processo de classificação das provas nacionais do 12º ano na disciplina de matemática. Esteve também ligado ao processo de avaliação do desempenho docente e foi membro ainda de uma das primeiras comissões de gestão após o 25 de Abril no Liceu Nacional de Évora. Realizou diversas formações no âmbito da didática e da utilização das novas tecnologias aplicada à área da matemática, na área da avaliação externa do ensino secundário, da coordenação e supervisão pedagógica e avaliação de desempenho docente. Tem ainda o certificado e o Estatuto de Formador do Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua no âmbito
das didáticas especiais da matemática, com aplicação a educadores de infância e professores dos ensinos básico e secundário. Participou em diversos encontros, seminários, congressos na área da matemática. Colaborou em diversos órgãos de comunicação social de caráter regional e universitário, nomeadamente com trabalhos sobre música e educação, reportagens e crónicas na revista Semente, nos jornais locais O Oral de Montargil e o Distrito de Porto Alegre e na extinta Rádio São Mamede, entre outros. Foi dirigente de coletividades desportivas, recreativas e culturais e PSS e foi ainda candidato e eleito como independente a alguns órgãos nas autarquias locais. Portalegrenses. A candidatura livre e independente de Porto Alegre está a trabalhar no sentido de procurar um novo rumo para a nossa cidade e concelho. Sem demagogias, mas com a crença firme de que as dificuldades também se podem transformar em oportunidades de mudança. É esta a vontade que nos une. É esse o significado da sigla desta candidatura política. Esperamos, por tudo isto, uma forte adesão à CLIP que nos permita levar por diante o nosso projeto. Mais uma vez, muito obrigado a todos e em especial aos rostos desta candidatura Adelaide Teixeira e Jorge Mangerona, para quem peço de facto os vossos aplausos. A aceitar este desafio. Ao CLIP, candidatura livre e independente de Porto Alegre, e à candidata doutora Adelaide Teixeira, agradeço o convite que muito me honra à presidência da Assembleia Municipal de Porto Alegre. Quem calculou como eu as ruas, lagos, caminhos e azinhagas desta belíssima cidade e do seu concelho, quase há 50 anos, não parece, mas enfim, não pode deixar de notar que a cidade mudou. Largou horizontes, ultrapassou os seus limites históricos, atraiu novas gentes, deixou muito partir muitos dos seus filhos, mas a verdade é que mudou. Pode argumentar-se que nem sempre tais mudanças foram para melhor, e concordarei. Mas há características que se mantêm inalteráveis. A beleza do seu enquadramento urbano, que, como escrevia o padre Diogo de Sotomayor no século XVII, quanto ao lugar e sítio desta nobre cidade, é o melhor que há em todo o Alentejo. Tens ainda a considerar a força das suas gentes e o desejo de um futuro melhor, constante, que é um desejo constante, mas que muitas vezes parece nunca mais chegar. Nestes quase 50 anos, muita coisa mudou, mas muitos atavismos do facto portuguesense se mantiveram. Perdemos população, perdemos empresas emblemáticas, perdemos emprego e, por vezes, parece que vamos perdendo alguma capacidade de nos indignar e a força e motivação para mudar. Porque é a altura de mudar este facto portuguesense em tom menor para um tom mais alegre, aceitei o convite do CLIP e da candidata doutora Adelaide Teixeira. Durante as últimas décadas, o país inclinou-se para o litoral e o interior, especialmente Porto Alegre, sofreu com esta política de desertificação e esquecimento por parte do poder central. Porto Alegre perdeu importância, centralidade e viu as suas zonas de influência diminuir por forças de políticas governamentais, muitas vezes com a anuência das autoridades locais, cujo comportamento varia de acordo com os partidos que estão no governo. É tempo de dizer basta. O CLIP quer romper com esta lógica em que alguns, poucos, decidem o presente e o futuro de muitos. Constituído por cidadãos independentes, com carreiras construídas fora das lógicas e aparelhos partidários, é um movimento transversal a toda a sociedade que congrega gente de todos os setores profissionais, sem barreiras ideológicas e que está aberto à participação de todos, respondendo apenas perante a sua consciência e perante todos os habitantes do concelho. Não é, nem podia ser, um movimento contra os partidos que são indispensáveis ao nosso sistema político. É uma mais-valia
que poderá trazer novas ideias, novas propostas, novas soluções de sangue novo, novos protagonistas para o debate sobre a cidade e sobre o Conselho. Pelo amor que tenho pela cidade em que nasci, senti que também eu poderia fazer mais para que Porto Alegre alcance o estatuto que merece. E, por isso, aceitei o convite da candidata doutora Adelaide Teixeira e do político. Político esse que, contra ventos e marés, por vezes bem fortes, e não obstante toda a legislação que dificulta a vida a este tipo de movimentos, vingou e, acredito, vai dar forte contributo para a melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento de Porto Alegre. Os contactos e reuniões que temos mantido com todos os setores da sociedade civil permitiram-nos identificar constrangimentos e dificuldades, mas mais importante que isso, mostrarmos que temos potencialidades e recursos, gente cheia de vontade que faz e tem vontade de fazer mais. É esta riqueza que temos de potenciar e acreditar que Porto Alegre é mesmo uma vontade que nos une. Acreditamos que a equipa liderada pela doutora Adelaide Teixeira é a melhor para atingir este desígnio. A candidata é o que se pode chamar, se me permite, desculpem a expressão, uma mulher de armas. A coragem e determinação com que enfrentou as dificuldades mostram a sua capacidade para liderar um projeto de mudança que envolva todos os portugueses. Na sua apresentação, a doutora Adelaide Teixeira apresentou algumas linhas de orientação que não posso deixar de referir pela sua importância para a ideia de cidade que prefiro. Começo por destacar a solidariedade e a coesão social, que são particularmente importantes na conjuntura difícil que atravessamos. A autarquia e as instituições de solidariedade social têm de manter parcerias e um diálogo permanente que minimizem o sofrimento dos mais desfavorecidos e sabe-se como o empobrecimento e a precariedade afetam a cidade. É necessário captar e atrair investimento de modo a criar emprego e, ao mesmo tempo, acarinhar as empresas existentes, evitando contratempos desnecessários e a sangria humana que tem esvaziado muitos lares e a cidade. A regeneração urbana é outro dos vetores fundamentais para construir uma cidade viva e para que o seu coração, o centro histórico, volte a bater de uma forma saudável. É difícil concretizar todas estas intenções se não se recuperar a saúde financeira da Câmara. E aqui, recentemente, há uma notícia que as agências de comunicação, a Luz, entre outras, divulgaram. De 2011 para 2012, a dívida da Câmara diminuiu 2,5 milhões de euros. Isto só no ano, na totalidade, cerca de 7 milhões de euros. É uma prenda para todos nós, porque se não conseguimos ultrapassar esta situação, dificilmente poderemos avançar. As linhas de orientação que referi serão objeto de medidas que o programa eleitoral da candidatura concretizará e apresentará em devido tempo. Adelaide Teixeira é a candidata melhor posicionada para a aplicação de um programa inovador e a equipa que apresentará, pela sua competência, pelas suas capacidades e pela sua independência, merecerão a confiança dos portugueses que, na sua sabedoria, elegerão a candidata que será a primeira mulher eleita como Presidente da Câmara de Porto Alegre. Precisamos de novas ideias, novos projetos, novos protagonistas, de gente que ama a sua cidade e que seja descomprometida, que não esteja envolvida nos habituais jogos dos bastidores políticos ou partidários e cujo único compromisso seja para com todos os portugueses. Trabalhar com todos os portugueses para criar um conselho em que seja gratificante viver e devolver à cidade, que é a capital do distrito, o seu estatuto, são os objetivos desta candidatura livre e independente de Porto Alegre e da candidata Adelaide Teixeira.
Contamos convosco, contamos com todos. Viva Porto Alegre! Dona, candidata a Presidente da Assembleia Municipal de Porto Alegre na lista Candidatura Livre e Independente por Porto Alegre. Caras e caros amigos porto-alegrenses, depois de há cerca de 3 semanas ter apresentado formalmente a minha candidatura ao cargo de Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, fiz pessoalmente questão que a apresentação do cabeça de lista da Candidatura Livre e Independente por Porto Alegre à Assembleia Municipal fosse efetuada aqui, neste vosso e nosso bairro do Ataleão, por ser um dos mais importantes e simbólicos bairros da nossa cidade e pelo carinho e respeito que me merecem todos os que aqui nasceram e cresceram e os que ainda aqui vivem ou trabalham. Agradeço por isso a todos a vossa presença, que também é sinal de que nos apoiam e que estão connosco. Temos sentido, no contacto diário e direto com as pessoas, que esta nossa candidatura já está, como se costuma dizer, a mexer com Porto Alegre e com os porto-alegrenses. Há 3 semanas, no bairro dos Assentos, num dia e a uma hora em que muitos se encontravam a terminar o seu dia de trabalho, e debaixo de um sol e de uma temperatura ainda bastante fortes, tivemos a felicidade e a honra de conseguir juntar mais de 300 pessoas em volta da apresentação oficial da nossa candidatura. E desde então para cá, tem sido cada vez maior o apoio e mais significativos os incentivos que temos recebido. Sinal de que os porto-alegrenses perceberam e concordam com a nossa mensagem e que estão abertos e disponíveis para apoiar, daqui até ao dia decisivo das eleições, este nosso projeto. Um projeto que não é ditado por qualquer partido, nem obedece ao programa ou às regras de qualquer coligação. Um projeto que não é meu, em termos pessoais, mas que pretende ser, isso sim, de todos e para todos os porto-alegrenses, da cidade e das freguesias rurais. Um projeto que só pode prometer dedicação e trabalho, não apenas por parte dos que são candidatos e dos que forem eleitos, mas que conta também com essa mesma dedicação e trabalho por parte de todos os porto-alegrenses, sem exceção. Uma vez que só com o esforço e com a união de todos poderemos esperar um melhor presente e, sobretudo, um melhor futuro para a nossa terra. Sei que percebem bastante bem do que falo, quando me refiro à união, à dedicação e ao trabalho de todos em prol de um objetivo comum. De facto, têm neste bairro o melhor exemplo do que acabo de dizer e do que se consegue atingir quando é essa a forma de estar na vida e na vida de uma comunidade. Refiro-me concretamente e apenas a título de exemplo e a todos aqueles, e são muitos, que de uma forma tão exemplar e extraordinária, quase anónima e desinteressada, têm conseguido manter a atividade do Centro Popular de Trabalhadores de São Cristóvão e os eventos por estes organizados e que já são uma referência que orgulha a cidade e o concelho. Nesta fase, em que se começam já a apresentar as listas completas aos vários órgãos e a ultimar os programas das diferentes candidaturas às próximas eleições autárquicas, não posso deixar de estranhar a forma, nem sempre correta, do ponto de vista ético e político, como temos sido atacados por alguns dos que se nos opõem. Já percebemos, e os porto-alegrenses também, que a candidatura livre e independente do Porto Alegre está, e com motivos para isso, a incomodar e a preocupar bastante os chamados partidos tradicionais e os seus candidatos. Estes
aqueles que inicialmente nos olhavam com um sentimento de alguma superioridade e duvidando da nossa capacidade de organização e de mobilização, perceberam agora que a dinâmica e a força da nossa candidatura está em crescente e que estamos a recolher cada vez mais apoio por parte dos eleitores do nosso concelho. As candidaturas do PS e da CDU, por exemplo, têm estado a pensar a mensagem com o óbvio propósito de confundir os eleitores, de que a nossa não é uma verdadeira candidatura independente, mas sim uma candidatura composta por elementos descontentes com a estrutura local de um outro partido. À falta de argumentos positivos e construtivos, começaram já a entrar pela trica, pela politiquice e pela má língua, que infelizmente tanto tem caracterizado, no pior sentido, os nossos políticos profissionais. Nada mais falso, de facto. A nossa candidatura é rigorosamente independente e equidistante de todos os partidos legalmente constituídos. Que fique bem claro de uma vez por todas que somos apenas e só portalegrenses livres, independentes e com uma enorme motivação para intervir e participar ativamente e dentro das regras democráticas no futuro do nosso concelho. Aceitamos e agradecemos o apoio e a participação de todos e não perguntamos a ninguém de que partido é ou em que partido votou em anteriores eleições. Tratamos e trataremos sempre todos de igual forma, independentemente das suas filiações ou simpatias partidárias. Não estamos zangados com ninguém, nem somos contra nenhum partido ou coligação. A nossa motivação, a nossa força e a vontade que nos une é, e apenas e só, Porto Alegre e o futuro de todos os portalegrenses, sem qualquer extensão ou distinção. O PSD, por seu turno, e pela voz do candidato a Presidente da Câmara, quer agora fazer crer aos portalegrenses que afinal o seu partido não esteve na Câmara Municipal de Porto Alegre nos últimos 12 anos. Quem esteve, segundo eles, foram alguns independentes que se aproveitaram do PSD para alcançarem o poder. Se o que está em causa não fosse tão sério, quase nos daria vontade de rir. O mínimo que se pode dizer deste argumento é que é lamentável e pouco sério do ponto de vista político e que nos surpreende bastante, sobretudo vindo de quem vem. Utilizar este tipo de discurso não fica nada bem a quem foi Presidente da Assembleia Municipal de Porto Alegre durante os 2 primeiros mandatos do engenheiro Mata Carlos e que após isso, em 2009, aceitou ser mandatário da candidatura do PSD, liderada novamente pelo engenheiro Mata Carlos. Os portalegrenses têm em memória. Tentar distorcer a realidade de uma verdade que é conhecida de todos, para além de ofender gravemente a inteligência e a dignidade de quem elegeu o PSD e o engenheiro Mata Carlos nas últimas 3 eleições autárquicas, é um sinal claro de desespero que atingiu a atual candidatura deste partido. Um dos princípios que norteiam a minha vida é o de assumir, sempre e por inteiro, os atos que conscientemente pratico e os projetos em que livremente me envolvo. Bom será que todos sejam capazes de agir de igual forma e que não enveredem agora pela tentativa ética e politicamente pouco séria de alterar a história ao sabor do que acham ser as conveniências políticas e partidárias do atual momento. Não deixamos, no entanto, de ficar lisonjeados com a atenção que nos dedicam todos os nossos adversários. O facto de apenas a nossa candidatura ter sido, até ao momento, atacada por todos, é um sinal claro de que todos nos olham com receio, de que todos nos encaram como mais fortes e principais opositores a estas eleições e de que estamos, de facto, a incomodar seriamente aqueles que até agora estavam habituados a mandar na política local.
nossa parte, reafirmo, como já referi quando da minha apresentação oficial, que não faremos nunca do ataque pessoal ou da crítica para a manutenção e para o prestígio das mesmas. Muito obrigada uma vez mais, professor Jorge Majorona. Estou certa de que irá ser, já a partir do próximo mês de outubro, um excelente presidente da nossa Assembleia Municipal. E que, também nessa qualidade, continuará a ser um interveniente forte e ativamente empenhado na vida e no futuro do nosso Conselho. Passo a passo, continuamos a construir este nosso projeto. Um projeto que assenta, como já referi, quando da minha apresentação como candidata à Câmara Municipal de Porto Alegre, em pilares fundamentais: a recuperação financeira e o rigor orçamental da autarquia, a promoção do desenvolvimento, do emprego e da competitividade, a consolidação da solidariedade e da coesão social, o reforço da aposta na regeneração urbana e o apoio a todas as nossas coletividades e associações. Mas, sobretudo, um projeto para todos e aberto à participação de todos. Um projeto virado para o futuro, não para o nosso futuro em termos pessoais ou políticos, mas para o futuro da nossa cidade e do nosso concelho. Um projeto que não exclui ninguém, antes quer congregar todos os cidadãos empenhados e de boa vontade e que, não obstante as suas filiações ou simpatias partidárias, têm como principal e mais forte motivação Porto Alegre. Convido todos a apoiarem-nos e a juntarem-se a nós neste projeto. Não podemos perder mais tempo, nem desperdiçar mais energias. Porto Alegre tem que ser, de facto, o cimento que nos agrega, a causa que nos mobiliza e a vontade que nos une. Muito obrigada.